Oi, Bel. Como a gente falou, eu não vou mais fazer as revisões de matéria completa, eu vou dividir as revisões. A gente vai fazer a primeira revisão de química hoje, eu dividi entre soluções, termoquímica e cinética. E essa primeira aula vai ser de soluções, que é uma revisão de uma matéria que a gente já teve, tá? Basicamente, quando a gente fala de soluções, toda solução é composta por soluto e solvente. Soluto, o que vai ser dissolvido, e solvente, o que vai dissolver esse soluto. Quando a gente faz essa composição e essa solução, a gente pode formar 3 tipos de soluções. As soluções saturadas, então que são aquelas em que a quantidade de soluto e solvente são perfeitas, tudo bem? Então fica perfeita. A insaturada, em que falta soluto. E a supersaturada, que sobra soluto. E faz o que a gente chama de corpo de fundo. Beleza? A gente também aprendia sobre coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto e uma certa quantidade de solvente. Se na embalagem fala que cabem 20 gramas de chocolate em 100 gramas de leite, essa é a quantidade máxima de chocolate em leite. Ora, se eu tiver, então, 300 gramas de leite, x para 300. E aí a gente caía em alguns cálculos de estequiometria, ou só de regra de 3, tudo bem? Uma coisa que influencia diretamente no coeficiente de solubilidade é calor. Quanto maior a temperatura, mais soluto o meu solvente consegue captar. Então, leite frio e leite quente captam de formatos diferentes a mesma quantidade de Nescau, por exemplo. O leite frio capta menos, então vai formar um corpo de fundo. O leite quente capta mais, às vezes não vai formar o corpo de fundo. Para isso, explicadinho, a gente tem as curvas de solubilidade, onde determina que quanto aumenta a temperatura, então aqui a gente tem 1 grau, quanto maior a minha temperatura, mais a gente consegue captar. Como característica de solução, a gente também via as concentrações, densidades, títulos e diluição e mistura. Concentração comum, então a gente tem 2 tipos de solução, ou ela é concentrada ou ela é diluída. Concentração comum é dada por massa de soluto sobre volume de solução, e a unidade aqui é grama por litro. Densidade é massa sobre volume também, só que essa massa é da solução toda, e ela também é dada em grama por litro. A concentração molar é dada por emissão, número de mols do soluto sobre o volume de solução. Como a gente aprendia que número de mol era a massa sobre a massa molar, eu também tenho a variação da fórmula. E aqui a unidade sai em mol por litro. Ele também pode trazer como emissão, só de molar, beleza? A gente tem a junção das fórmulas, só um minutinho que eu tô girando aqui o negócio. A gente também tem a junção das fórmulas de concentração comum e concentração molar. A gente também tinha título, que basicamente vai achar em porcentagem, que é a massa de soluto sobre a massa de solução. O resultado multiplica por 100. A gente tinha as fórmulas adicionais, que a gente misturava todas. E, por último, a gente tinha diluição e mistura. Na diluição,
eu tenho algo muito concentrado que recebe solvente e fica diluído, adicionando então apenas solvente, não adiciona soluto. Eu tenho que a concentração de antes vezes o volume de depois é igual a concentração de depois. Concentração de antes vezes o volume de antes é igual a concentração de depois vezes o volume de depois. O que me determina é que se a concentração diminui, ou seja, se fica mais diluído, é porque o volume aumenta, beleza? Isso também pode ser dado com concentração molar. Na mistura, eu tenho 2 antes e eu tenho um só depois, onde todo o volume de depois é a somatória dos volumes iniciais. C1V1 igual a CFVF, C1V1, C2V2, CFVF, M1V1, M2V2, MFVF. Vou passar exercícios sobre isso para a gente fazer a revisão. Já na próxima aula eu vou dar termoquímica, na última cinética.